Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Senhor, te agradeço. Leva-nos ao entendimento que o Senhor tem para nós nesta manhã, de forma abençoadora. Tira ainda, se porventura de um tempo tão gostoso em que o Senhor nos permitiu te adorar, se ainda há algo que possa, Senhor, trazer alguma trava em nossas mentes, que caiam por terra agora em nome de Jesus Cristo. Que o nosso pensamento esteja livre para ouvir a Tua voz, porque nós cremos que esta palavra, Senhor, será para a Tua honra, para a Tua glória e o manifestar da Tua vida em cada um que está aqui. Assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Num tempo de estradas duplicadas, talvez o pastor Ricardo, que já trabalhou em Alphaville, ou trabalha ainda em Alphaville, perto de Alphaville, mas trabalhou em Alphaville, não foi? Foi você? Quem trabalhou aqui já em Alphaville? Eu trabalhei 10 anos em Alphaville. E na época que eu trabalhei em Alphaville, a Castelo Branco era uma única pista, não existia marginal. E era difícil ir para lá, 2, 3 horas. Volta então era insuportável. Aí veio a marginal, as estradas ficaram largas. Assim foi com a Anhanguera quando criaram a Bandeirantes. E assim também foi a Ayrton Senna. Não sei se você se lembra da marginal Tietê, mas a marginal Tietê eram 2, 3 pistas. Aí inventaram de diminuir os espaços delas, aumentaram, se tornou 4 pistas. Os caminhos são largos hoje. Numa vida na qual nós temos que entender que às vezes isso que Jesus está querendo nos passar do caminho estreito é muito mais importante para nós. Eu sei que hoje, principalmente hoje, é difícil nós falarmos do caminho estreito, porque a teologia da moda é a teologia da prosperidade, é a teologia do sucesso, é a teologia que você vai conseguir chegar e vai vencer, e que você vai ter sempre coisas boas na sua vida. É difícil nós falarmos isso porque uma fé centrada na cruz, meu amado, não atrai muita gente. Uma fé centrada na palavra de Deus não é bom para nós. Por quê? Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa que eu tenho pregado isso aqui. Uma mensagem no caminho estreito é uma mensagem centrada na cruz. E a cruz é uma mensagem de perda, não é uma mensagem de ganho. O evangelho que nós ouvimos falar tantas vezes que são boas novas, primeiro é uma péssima nova. Ele diz para mim e para você: morra para viver. Você precisa perder para poder ganhar. Não é fácil trazer uma mensagem dessa, por quê? Porque quando Jesus começa o Sermão do Monte, ele fala sobre os bem-aventurados. Um deles diz assim: bem-aventurados os que choram. Quer dizer o seguinte: nós vamos chorar, nós vamos se entristecer nessa terra, nós vamos passar por situações que nós não gostamos, nós vamos passar por situações que não é aquilo que é agradável. Então o que Jesus quer nos ensinar? O que Jesus quer falar? Porque é este momento em que Ele está aqui, é o clímax do Sermão da Montanha, é o momento alto. Ele está chegando ali, Ele falou coisas maravilhosas até ali, as bem-aventuranças, o reino, e aí Ele chega no momento chave da mensagem dele ali para todos que estavam, e Ele diz: é necessário entrar pela porta estreita. É necessário caminhar pelo estreito. O que Ele quer mostrar para mim e para você? O que Ele quer fazer com este convite? Aonde quer que Ele fala
que Ele quer falar para nós, aonde Ele quer que a gente chegue. E aí eu separei alguns pontos que eu quero mostrar para você nessa manhã, porque se nós estamos neste lugar aqui, eu quero que você precise entender que a mensagem da cruz precisa ser real na sua vida, porque se a mensagem da cruz não for real na sua vida, você se torna uma pessoa fútil nesta terra, e você não é fútil, você não é fútil. Você tira a letra F desta palavra, para você aprender aquilo que Jesus fez na cruz por você, para você se tornar útil. Você é útil, meu amado e minha amada. Você é uma pessoa escolhida por Deus, e se você é escolhido por Deus, você não está nessa terra à toa. Deus te escolheu, não foi qualquer um. Mas eu preciso entender essa mensagem. O Sermão do Monte é um ensinamento de como nós devemos viver na terra. Qual é a prática da nossa vida? Aonde quer que Jesus quer que a gente chegue? E aí algumas coisas que eu separei para você, bem rapidamente, e em nome de Jesus, se puder anote, se puder, coloque em seu coração, leve isso durante a sua semana, rumine, como diz, faça com que isso seja real dentro de você. Primeira delas, que eu quero que você aprenda, nossa vida é grande parte determinada pelas nossas escolhas. Falo sempre isso aqui. Nossa vida, em grande parte, é determinada pelas nossas escolhas. E aí, quando eu presto atenção nisso, eu presto atenção que nós precisamos saber qual escolha que nós vamos fazer nessa manhã. A estreita ou a larga? Qual é a que eu vou decidir entrar? Qual é que eu vou conseguir andar? Porque, amados, deixa eu te explicar uma coisa. Entrar pela porta estreita requer empenho. Não é fácil entrar pela porta estreita. Já dei a explicação aqui. Entrar pela porta estreita é decidir morrer para viver. É decidir anular o seu passado para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. É anular o seu eu e viver Cristo. Entrar pela porta estreita não é fácil, você precisa se empenhar, você precisa decidir. Mas mais do que isso, entrar pela porta estreita é não deixar que a vida te leve. Diz o filósofo Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Não é isso? Nunca será. Não é isso que Deus deseja, não é isso que Deus quer. Nós não vivemos debaixo dessa acomodação. E aí eu parto para o segundo ensinamento que eu vejo que Jesus nos fala. Todo finalmente da nossa vida precisa e requer perseverança. Sabe por quê? Porque não adianta só entrar pela porta estreita, você tem que caminhar pelo caminho estreito. E caminhar pelo caminho estreito não é fácil. O caminhar pelo caminho estreito requer de nós empenho, mas mais do que isso, perseverança, firmeza, aceitar e praticar, viver aquilo que Jesus nos ensina. Difícil, porque persistir pela porta estreita não é fácil, porém faz com que você entenda, quando você abre a porta, você vê o caminho, e você precisa perseverar por ele. Há possibilidade, amados, de você entrar pela porta estreita e sair pelo caminho largo. E se você sair pelo caminho largo, sinto lhe dizer que o seu término de vida não será agradável. Quando eu olho para isso, eu preciso entender, meu amado, alguns exemplos. Como um atleta de futebol. Você olha o atleta de futebol hoje, você vê ele magrinho, bonitinho, tirando o Walter, não é? Mas você vê nos seus 99,9% ele magrinho, bonitinho, forte, é um super atleta, mas você não vê o que ele faz durante a semana para chegar naquele momento ali. Você não tem ideia do esforço
E a Bíblia nos fala que nós precisamos ser atletas de Cristo. Lembram-se disso? Nós precisamos estar ali praticando. Precisamos estar vivenciando a sua palavra. Porque, amados, a vida começa por uma porta estreita. Mas a vida não é só de começos. A vida não é só de começos. A vida tem seu fim. Um dia chegaremos no fim. E qual será o seu fim? E aí quando eu paro para isso e penso, um bom começo ajuda, meu amado? Um bom começo ajuda. Não tenha dúvida disso. Mas não garante o seu fim. O seu bom fim. E aí quando eu paro, eu olho para algumas coisas, algumas características do caminho largo. Primeiro, o caminho largo é fácil. E às vezes nós não prestamos atenção o quanto o caminho está largo na nossa vida. Está indo conforme a nossa vontade ali, vai embora, e ele está tão largo que você nem percebe. E amado, se nada está acontecendo na sua vida, é porque você está no caminho largo. Mas se você está sendo apertado, é porque Deus sabe que o teu caminho já está definido. Quando eu olho e vejo isso, a gente precisa entender que o tempo inteiro precisamos manter o nosso orgulho humilhado. O tempo inteiro a nossa inveja precisa ser destruída. Eu não tenho necessidade de invejar ninguém que está lá fora. Por quê? Porque em mim está a mensagem da cruz. Em mim está o arrependimento. Em mim está o perdão. Em mim está o amor. Por que a inveja? Destrua ela agora. Ah, mas eu quero dizer, o pastor tem a besta. E eu não tenho. E a besta do pastor está lá fora. Graças a Deus que eu tenho, né, neguinho? E a besta do pastor está lá fora. Não, o pastor está aqui. Está me zoando, né, Fábio? Deixa você na minha mão, viu? Chegará meio-dia. Quando eu entendo isso, meu amado, eu entendo que o caminho largo, ele provoca em você certas acomodações, em que você não percebe, que o diabo começa a amarrar sua mente, o diabo começa a prender você na situação em que você está vivendo. Parece que as coisas não mudam. Sabe por que não mudam? Porque você não cria firmeza. Eu quero dizer uma coisa para você: no caminho estreito há rocha, e ela chama-se Jesus. E pode vir o vento que for, que nem veio ontem, não vai abalar você. Porém, se você não entender isso, você não vai compreender algo que Jesus fala, que é perturbador. E eu lendo esse versículo essa semana, Deus tocou na minha vida, e foi isso, pastora Patrícia, que me deu dor no coração, que está em Mateus capítulo 11, verso 12. Se você ler esse versículo, você vai entender o que eu estou falando. Por que Jesus fala lá no Sermão da Montanha sobre a porta estreita, o caminho estreito? Ele diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Tem outras versões em que ele diz: se faz por poder, se faz por força. Amados, sabe o que ele quer dizer com isso aqui? Sabe o que ele está mostrando para nós? Que o reino de Deus é tomado à força. O que quer dizer isso, pastor? O reino de Deus só pode ser tomado por aqueles que verdadeiramente têm o desejo de viver a Cristo. São aqueles que não são displicentes, que não são relaxados, que não são relapsos, que não são largados na presença do Pai, que são pessoas que oram, que buscam, que leem a palavra de Deus. Não são pessoas que estão aqui e tanto faz como tanto fez estar numa igreja, tanto faz, tanto fez como estar na sua vida. Trata-se como fosse uma coisa fútil. O reino de Deus só pode ser tomado à força. O próprio Senhor Jesus está dizendo isso. É dura essa palavra. Sabe por quê, meus amados? É para aquele que é determinado,
é para aquele que entra pela porta, empenhado a passar por ela, mas que também fica firme na presença, que é perseverante no caminho, que não olha para trás. E hoje nós estamos vendo aqui pessoas o tempo todo olhando para trás. Ah, porque fulano, porque ciclano, porque isso, porque aquilo, porque lá atrás falaram isso, porque lá atrás fizeram isso comigo. Amados, Jesus não olha para o teu passado, Jesus olha para o teu presente agora, para garantir o teu futuro. Mas você está preocupado em olhar a tudo aquilo que te interessa, que te intenciona. Quem está andando pela porta estreita, quem está no caminho estreito, não olha para o passado, porque se olha para o passado, vai viver o caminho largo. E você às vezes está aqui na igreja, e você não faz um questionamento: para onde eu vou? Do jeito que eu estou hoje, para onde eu vou? Porque se eu estiver hoje no pecado, se eu estiver hoje no erro, se eu estiver hoje olhando para as pessoas e não olhando para Cristo, se eu estiver olhando hoje para os meus projetos pessoais, para as minhas intenções em ter algo e não olhar para Cristo, para onde eu vou? Aonde eu vou chegar? Qual será o meu fim? Obrigado. Qual será o meu fim? Qual é a tendência da minha vida? Sabe uma coisa que eu quero falar para vocês? Se você não entender a mensagem de hoje, se você não compreender a mensagem de hoje, o seu fim será um desastre. É isso que Jesus diz. Você precisa tomar o reino à força. Só se toma o reino à força quem é determinado. Eu estou determinado aqui hoje a dar paulada na minha vida. Eu estou determinado hoje a sair daqui arrependido. Eu estou determinado a sair daqui hoje sabendo que Deus é comigo. Mas só Deus é comigo quando eu ando no caminho estreito, quando eu largo tudo que me alarga. Eu lhe pergunto: você é determinado ou você é largado? Pergunte isso à pessoa do seu lado: você é determinado ou você é largado? É perturbadora essa fala de Jesus, porque a gente acha muito bonito aqui, ó. Amados, quem gostou do louvor hoje aqui? Oh, glória, todo mundo gosta, né? Essa voz de roxinol do Fábio, e vai, a pastora Patrícia, né? Na cantoria dela, oh, é bênção. O JP nos teclados, o cãozinho da igreja dos teclados. Gostou, né? Vocês podem usar, viu? Eles não sabem nem o que é, né? Cãozinho dos teclados é um cantor de forró, Frank Aguiar. Não sabe, não tem nem ideia. Ele deve ser Drake hoje. Ah, você não lembra? O caminho largo, amados, é o caminho das ilusões. O caminho largo é aquele que faz com que você se iluda. Quantas vezes eu me iludi na vida? Eu me iludi por um carro, eu me iludi por uma viagem, eu me iludi por uma mulher. Quantas vezes eu me iludi por uma amizade? Quantas vezes eu não me iludi por uma igreja? Quantas vezes a gente não se ilude por um pregador qualquer? Quantas vezes a gente não se ilude por situações? Quantas vezes a gente fica preso a isso? E sabe por que a gente fica preso a isso? Porque a nossa natureza é uma natureza de conforto. A gente quer se sentir confortável. O caminho estreito não é confortável. O caminho estreito não é confortável. É aquele ônibus que você pega em viagem, que não deita o banco, e são mais de 4 horas. E quando você sai dele, você sai quadrado, ou em retângulo, 90 graus.
Não é assim? Terrível. Aos mais modernos, mais chiques, é aquele avião comercial que você pega 12 horas de viagem e ele só desce isso aqui. E você não encontra posição, e vai, e faz, e levanta, e anda. Não é? Não é confortável essa viagem. Porque a gente se ilude. A gente gosta de se iludir. A gente entra nisso. Esse é o nosso conceito de vida. É a lei da economia. Você sabe qual que é a lei da economia? A lei da economia é aquilo que nós temos no nosso cérebro de pensamento. Eu pego um papel como esse aqui. O nosso cérebro é tão rápido, é tão violenta a velocidade dele, que você não sabe, você não programa de pegar esse papel e falar assim, eu vou exercer a força X para carregar esses 5 gramas aqui. Não, você sabe que ele deve ter mais ou menos 5 gramas, sem saber, e vai lá e pega e pá. E a gente faz o mínimo esforço para pegar esse papel. A gente faz de tudo para pegar menos esforço na nossa vida. Se a gente vai pegar alguma coisa, é o menos possível que a gente quer carregar. Não é assim? A gente olha para as situações da nossa vida, eu quero carregar o menos possível. O menos possível. E amados, isso é a preguiça do ser humano. Não é à toa que a Idade Média elenca 7 pecados capitais. Um deles, preguiça. Não é essa preguicinha que eu, por exemplo, tive ontem. Começou a chover lá na minha casa e eu quis dar uma deitadinha ao barulho da chuva e pôr lá na TV, no ponto morto que a gente fica, que a gente liga o ponto morto quando a gente está na TV, né? É uma ilusão da nossa vida. A gente corre atrás de ter umas TVs maiores, grandes, enormes, sabe para quê? Para nosso cérebro desligar, para a gente estar na preguiça. Não é a preguicinha de dormir um pouco mais. A língua portuguesa fala sobre essa preguiça que eu estou falando, que é assídia. Sabe o que quer dizer essa assídia? Ela quer dizer aquela coisa que você faz male, deixa a vida me levar, que você é relaxado, desleixado. Você conhece alguém que é desleixado? Você conhece alguém que não está nem aí com as coisas? Você conhece alguém que deixa as coisas para tudo quanto é lado? Depois eu vou ver se eu vou arrumar. Vai deixando como eu era quando criança. Eu ia chegando do futebol, chuteira de um lado, meião do outro, shorts do outro, camiseta do outro, entrava para o banho. E a tonta da minha mãe vindo atrás, pegando. Desleixado. O caminho largo te faz assim. O caminho largo te deixa desleixado. E aí você vem quando quer para adorar a Deus. Você vem quando você acha melhor. Você deixa de vir na igreja porque você está cansadinho. Você deixa de vir na igreja porque você acha que está bom. O que você já faz está bom. Eu vou lá, eu dou meu dízimo. Eu vou lá, dou minha oferta. Oh, perturbado. O caminho largo está na tua vida e você não está percebendo. Adorar a Deus é prestar culto racional a Ele, é ter a sua vida na racionalidade, não é na emoção não. A emoção vem depois que você tiver o racional em ordem. Não adianta você cair aqui e falar, eu caí na unção, e sai com o peito aberto com pombo. Você viu cair? Caiu? Sua vida mudou? Não mudou? Então eu acho que você caiu por causa do outro, não foi por causa de Deus. Porque quem cai, não levanta e não muda, caiu pelo outro, pela ilusão de olhar para a pessoa do lado assim, o Rica caiu, eu vou cair também. Se liga, meu amado, você não está aqui nessa manhã para ouvir coisa boa, você está aqui nessa manhã para morrer a sua carne. Você está aqui nessa manhã para ter um compromisso real com Deus. Pastor, mas o pastor, o senhor não me cumprimenta. O senhor não me dá nem a paz. O senhor só escolhe alguns para estar do seu lado.
Você não. Você não escolhe só alguns para estar do seu lado? Eu sou homem ainda. Eu preciso melhorar isso. Se eu errei com você, eu tenho que te pedir perdão e continuar melhorando. Agora você, para de olhar para mim e olha para você também. Para de olhar para as pessoas e olha para Jesus. Porque você não está aqui para viver no meu caminho. Você está aqui para viver no seu caminho. E aí quando você vive o seu caminho, que Deus está te propondo, você entende que você está no seu caminho. O seu caminho é só seu caminho. E se é só seu caminho, eu não consigo andar no seu caminho, porque o seu caminho não é um caminho largo, é um caminho estreito, não dá para andar duas pessoas no mesmo caminho. Mas você é teimoso, você quer andar no caminho do outro. Não é assim? Você quer andar no caminho do outro. Aí eu quero, Nilo, eu quero. Maldita situação que a gente vive nessa ilusão. Nisso nós precisamos mudar, meu amado. Sabe por quê? Porque a gente vive numa geração algemada, presa pelos seus próprios inventos. Você se inventa e inventa como você quer viver, não é assim? Eu tenho o meu jeitinho de viver, e é isso que eu gosto, é desse jeito que eu quero, é disso que eu vou praticar na minha vida. Amados, olhe para mim aqui, só um minutinho. Ei, Mateus 7, entre pela porta estreita. Entrou? Caminhe pelo caminho estreito, e saberá que Deus será contigo em qualquer circunstância. Mas isso só para quem vive na perseverança e toma o reino pela força. Outra coisa que eu vejo que nós temos que entender, que a gente quer dinheiro fácil. Dinheiro fácil vem, dinheiro fácil vai. Só se torna abençoado nessa área quem não vive na ilusão de ter todas as coisas do mundo. O caminho da ilusão te leva à perdição, diz a palavra de Deus. No mundo hoje, meus amados, em que os melhores programas que a gente gosta de ver é 12 pessoas dentro de uma casa ou de uma fazenda, fazendo sei lá o que, e a gente gosta de ver. Como diz o Cortella diz que eles ficam usando o aparelho escritor, e a gente gosta de olhar isso. A gente fica na ânsia de ver coisa ruim, de ver coisa errada. É as nossas ilusões inventadas por nós. Tem cabimento esse invento? Big Brother, Fazenda, a gente fica vendo as necessidades, as brigas, a gente gosta disso. Ilusão criada por nós. E sabe, amados, hoje é mais fácil a gente criar um cachorro e um gato do que a gente ter o prazer de ver o bem das pessoas. A gente luta mais por um cão e por um gato do que por uma pessoa. Amados, eu não estou falando mal de bichinho de estimação, tudo bem? Mas preste atenção, as pessoas gastam muito mais dinheiro, têm muito mais afinco em cuidar do bichinho do que cuidar de um ser humano. Aí você entende como as ilusões do mundo estão. Não estou falando que não tem que cuidar. Você pegou o bichinho, meu amado, cuida dele. Faça o seu papel. Já que você fez, já que você pegou, só que você aprenda que o bichinho não é mais importante que a sua família. Que o bichinho nunca será mais importante do que você adorar a Deus. Porque eu já vi gente na igreja adorar mais o bichinho do que a Deus. Estou errado? Eu tenho certeza absoluta disso. Então, os dois últimos pontos que eu quero trazer para você é que você precisa preferir a dureza da realidade à tranquilidade de uma ilusão. Prefira. Sabe por quê, meu amado? A mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem de autoajuda. Não adianta você vir aqui que eu vou falar para você que você vai vencer sempre. Tem uma música que fez um sucesso aí, bastante grande, como diz o Flávio, ele nunca vai lembrar, não é? Acredite,
que nenhum de nós já nasceu. Como é que é? O resto? Não, eu esqueço. Para super-herói. Aí ela vai falando lá, né? Ela vai cantando. E ela vai falando que você é vencedor. Campeão, vencedor. A gente não presta nem atenção nas músicas que a gente canta. Autoajuda. Hoje está a moda do coaching. Tem pastor virando coaching. Oh, tem um monte. Fazendo curso de coaching. Para fazer com que você vai sair daqui. Você vai vender pra caraca o Herbalife. Você vai vender. Qual que é o nome da outra lá que é famosa? Rinodê. Mary Kay. Avon já passou, né? Vende pra caraca, você vai arrebentar. Eu vou dizer pra você, meu amado, tá tudo errado. A mensagem do Evangelho nunca será essa. A mensagem do Evangelho é para aquele que quer perder, para ter a certeza do ganho no final. É a porta estreita, é o caminho estreito. Não confunda boa notícia com enganação. Não confunda esperança com ilusão. Não faça isso, meu amado. O caminho fácil é uma miragem. Evangelho de Lucas capítulo 4. Jesus está sendo tentado pelo diabo. E ele chega para Jesus e fala assim: olha, vou te mostrar algo. Ele abre uma tela 4K, mete o óculos 3D em Jesus e fala: tudo isso será seu. Coisa de 15 segundos. Para. Em textos mais explícitos diz que foi num relance que o diabo fez isso. Sabe por quê, meu amado? Deixa eu te explicar uma coisa. Porque uma mentira, ela não pode ser longa. Porque se ela for longa, uma hora você vai refletir, você vai olhar, você vai cair na real e você não vai aceitar. E aí você vai entender que a mentira perde força. Ela perde, uma hora ela acaba. Estou errado? Ela vai acabar, a verdade vai aparecer. Por isso, meu amado, eu quero que você entenda que você verá que muitas das coisas que erramos, que entramos no caminho largo, são coisas que nós precisamos aprender. Olha os irmãos de José, eles não mediram a consequência, não viram que o pai ia sofrer o que sofreu, eles só falaram: vamos dar um fim em José. Olha o rei Davi, por causa de uma noite com Betseba, por causa de uma noite, ele não mediu a consequência na casa dele, não mediu, e viu desgraça na casa dele. Quantas vezes na nossa vida a gente não mede, e aí a desgraça vem, e você fala: Deus me ajuda a consertar. Não tem como, é a consequência da sua atitude, é o caminho largo que você tomou, é o caminho largo que você quis viver. Amados, em nome de Jesus Cristo, você precisa entender que você não pode ser que nem Sansão. Sansão olhou para Dalila, ficou no colinho dela, ela foi lá e pá, cortou o cabelo. O que aconteceu com Sansão? Seus olhos foram furados. Quando você está no caminho largo, seus olhos são furados. Mas há a chance de você voltar para o caminho estreito. Sansão voltou, e Deus deu força a ele, e ele chegou ao fim tendo a certeza que Deus era com ele. Você vai chegar no seu fim hoje, eu tenho certeza que Deus é com você. O Evangelho não é um caminho fácil, nunca será. Se nós olharmos para o primeiro mártir da Bíblia, Estevão foi apedrejado. Tiago foi o primeiro apóstolo decapitado. Paulo e Silas foram presos, amarrados, machucados, mas mesmo na prisão cantaram.
O caminho do Evangelho, ele não é aquele que você acha que você está vivendo hoje. Não, nunca será. O caminho estreito, ele é diferente. A porta larga é o caminho do anticristo. A porta estreita é o caminho de Cristo. E olhe bem para mim, o Evangelho não é um Evangelho de facilidades. Jesus nos pergunta hoje: qual porta você quer entrar? Qual caminho você quer seguir? E se eu parar um pouquinho para entender isso, meus amados, o Evangelho não é um algo qualquer, mas é um convite constante na nossa vida. Porque todos os dias o inimigo das nossas almas tenta jogar você para o caminho largo, tenta fazer com que você fique nesse caminho. Mas eu quero lembrar uma coisa para você: Jesus é o caminho. E sabe, não existe uma pré-organização de rotas. Não adianta você falar que vou por essa rota, vou por aquela rota. Não existe um roteiro para a sua vida. Ei, não existe. Sabe por que não existe um roteiro para a sua vida? Porque não é você que escreve. O roteiro é Jesus. Agora era uma hora de glória a Deus, né? Agora seria uma hora de aleluia. Nossa, Jesus é o meu roteiro. Está difícil, hein? Jesus. Jesus é o roteiro. Ele é o próprio caminho. Sabe, amados, por isso que Jesus não diz vá por ali ou vá por aqui. Jesus diz siga-me. Ele não fala vai pela direita ou vai pela esquerda. Ele fala siga-me. Carregue sua cruz. Venha, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E sabe por que Jesus pode dizer que Ele é o caminho? Porque Ele aqui na terra andou pelo caminho estreito. E sabe, amados, no caminho largo tinha Herodes, no caminho largo tinha os soldados romanos, tinha os fariseus, mas no caminho estreito estava Jesus. E se Ele não deixa o caminho largo para encontrar a mulher samaritana, nós não veríamos a glória dele sendo manifesta. Nós precisamos entender que Jesus deixou o caminho largo para encontrar o paralítico ali de 38 anos e dizer: olha, tua fé te salvou. E ele foi curado. E aí, amados, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está deixando o caminho largo hoje aqui para te encontrar e fazer com que você ande no caminho dele, no caminho estreito. O caminho estreito é o nosso chamado, meu amado. O caminho estreito faz com que a gente entenda algo que eu quero encerrar aqui nessa manhã. A Bíblia fala que nós temos vários nomes. Eu anotei alguns deles. A Bíblia nos chama de santos. A Bíblia nos chama de santos. A Bíblia nos chama de pecador. A Bíblia nos chama de servos. A Bíblia nos chama de crentes. A Bíblia nos chama de discípulos. A Bíblia nos chama de amigos. A Bíblia nos chama de filhos. A Bíblia nos chama de irmãos. Mas hoje de manhã, Jesus quer nos chamar de outro nome. E esse outro nome está lá em 1 Pedro 2,11, quando Pedro diz claramente que nos chama de peregrinos. A Bíblia nos fala: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a nossa alma. Meu amado e minha amada, peregrino e peregrina, Deus te chama hoje a uma viagem sem volta para a eternidade. Só dá para seguir esse caminho por Jesus.
entrando pela porta estreita, largando os seus, vivendo na perseverança, tomando o reino à força, mas sabendo que Jesus está fazendo o roteiro da sua viagem. A melhor agência de viagens do mundo. Não existe maior que ele. Não existe CVC, Agastur, não existe nenhuma delas que possa fazer com que você viaje quantas vezes forem necessárias esse mundo inteiro. Porque você pode viajar para qualquer canto desta terra, mas você não saberá a melhor viagem se não andar pelo roteiro de Jesus. Nessa manhã, peregrino e peregrina, entre pela porta estreita, ande pelo caminho estreito. Pastor, como eu faço isso? Entregue-se de verdade a Cristo. Do jeito que está, não dá mais. Do jeito que está, sem orar, sem buscar, sem se consagrar, sem adorar, sem perdoar, sem amar. Que caminho é esse? Tá fácil, tem errado, porque o errado vai fazer você chegar ao desastre. Eu quero ter a certeza que o seu roteiro está garantido, que o seu passaporte, quem está com o seu passaporte aí? Ó, está aqui meu passaporte, e ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Peregrinos, vamos viajar, porque o seu passaporte hoje vai receber o carimbo da eternidade. Deus está carimbando sua vida hoje. Vá, caminhe, persevere. Senhor, nessa manhã, nas reflexões desse caminho, Senhor, que nós falamos, quantas coisas em nossas mentes foram imputadas em nós pelo caminho largo. Paizinho, faça com que cada peregrino e cada peregrina que está aqui caminhe pela Tua palavra. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que nós possamos sair daqui tendo a certeza que a Tua graça nos basta, que a Tua graça se manifesta em nós, Tua graça se manifesta em nós. De olhos fechados, você que está aqui nessa manhã, eu quero te fazer um convite que vem do Senhor Jesus. Eu não quero te dar uma igreja, não quero te dar uma religião, eu quero te dar Cristo, aquele que pela mensagem da cruz nos trouxe verdade e vida, e nos faz um novo roteiro, uma nova história. Se você nessa manhã quer mudar a sua vida, entregue-se a Cristo, entregue-se a Cristo. Ele te faz esse convite, Ele diz isso para mim e para você.